Bom dia, meus irmãos! Oh, meus irmãos em todo o Brasil! Também meus irmãos que estiverem me assistindo em outro país. Um ótimo dia para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, Deus que pague a vocês por esse apoio maravilhoso que vocês dão ao meu humilde canal. Deus que abençoe vocês a cada dia. Continue me ajudando, por favor, dando um joinha para mim aí, porque é muito importante, né, para o YouTube reconhecer o meu trabalho. E você, meu irmão, que ainda não se inscreveu no meu canal, faça isso hoje. Se inscreva hoje, dá essa força para mim aí, tá bom? E também, né, eu gostaria de pedir para aqueles irmãos que são testemunhas de Jeová, que estão desanimados lá na seita, né, que já não está concordando muito com aquelas conversas fiadas mais, dá uma ligadinha para mim, para a gente bater um papo. Eu vou ficar muito feliz, viu? E também aqueles irmãos que já saíram das testemunhas de Jeová há muito tempo, muitos anos, mas sente saudade de falar da palavra de Deus, pode me dar uma ligadinha aqui, para a gente bater um papo também, a gente vai conversar legal, tá bom? E eu queria falar para os irmãos que estão saindo das testemunhas de Jeová, vocês não precisam voltar para as testemunhas de Jeová porque sentiu falta de alguém, porque você perdeu amigos, perdeu parentes. Nós temos aqui os nossos grupos de apoio, né? Nossos grupos de WhatsApp. Você pode morar em qualquer parte do país ou até mesmo em outro país, que você pode participar do nosso grupo de WhatsApp, pode bater papo, você vai encontrar pessoas com os mesmos problemas que você tem, você vai poder trocar ideias, vai ser muito legal. Você vai encontrar uma outra família. Você vai achar uma família, você perdeu uma família lá nas Testemunhas de Jeová, mas vai achar outra família aqui nos nossos grupos. Nós temos aqui 3 grupos, o grupo do irmão Manuel Gomes e temos dois grupos do irmão Ronaldo Veiga. É só você entrar em contato comigo que eu coloco você em contato com o irmão Ronaldo ou com o irmão Manuel, aquele que você quiser fazer parte do grupo dele. O meu telefone é 99151-5617. O DDD é o 037, das Minas Gerais, uai. E eu queria falar para aqueles fakes, né, que estão assistindo os meus vídeos, fazendo comentário depreciativo a meu respeito, para vocês continuar fazendo isso, tá bom? Isso aí só me dá força para continuar, porque vocês fazendo isso, vocês mostrando para mim que está se sentindo incomodados, aí eu sei que eu estou cumprindo o meu objetivo. O meu objetivo está sendo alcançado. Porque o meu objetivo é incomodar vocês mesmo. É pagar com a mesma moeda o que vocês fizeram comigo. E dar a vocês um pouquinho do veneno que vocês dão para os outros, né? Quando vocês vão nas casas das pessoas, falar mal das religiões das pessoas. Então é isso aí. Meus irmãos, eu gostaria de fazer algumas perguntinhas para as testemunhas de Jeová, porque tem algumas coisas que as testemunhas de Jeová pregam de casa em casa, coisa que o escravo, né, passa para eles, que eles não têm como provar isso. Eles pregam, mas não têm como provar. No meu ponto de vista, um pregador ele tem que ter responsabilidade. No meu ponto de vista, quando um pregador ele sai para pregar, ele tem que ter condições de provar aquilo que ele está falando. Ele não pode pregar simplesmente da boca para fora, né? Eles dizem seguir a palavra de Deus, mas as coisas tem coisas que as testemunhas de Jeová dizem que não encontra respaldo na Bíblia, em parte nenhuma da Bíblia não encontra respaldo. Você pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, que você não encontra respaldo de coisas que as testemunhas de Jeová dizem. Por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo. Eles dizem que os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e outros, vão ressuscitar para viver na terra, no paraíso na terra. Bom, eu gostaria que eles falassem qual o texto bíblico que prova isso. Porque, veja, no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 16, diz assim, os patriarcas aspiravam uma pátria superior, isto é, celestial. Os patriarcas aspiravam a pátria superior, isto é, celestial.
E em Mateus, no capítulo 8, no versículo 11, Jesus diz: muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E aí? Como é que fica? Outra coisa que eles dizem que os cristãos estão divididos em duas classes de cristãos: os filhos de Deus e os amigos de Deus. Eu gostaria de saber onde que isso está escrito, porque ao contrário do que eles dizem, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, diz que todos que aceitaram Jesus e crê no seu nome são filhos de Deus. Todos que aceitaram Jesus e crê no seu nome são filhos de Deus. Então veja, outra coisa que não tem fundamento. Agora, eu gostaria de saber também onde na Bíblia está escrito que o número de cristãos limitado a 144 mil poderão participar da ceia do Senhor, comendo do pão e bebendo do vinho. Eu gostaria de saber onde é que está escrito isso. Porque, preste atenção, no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 53, ali Jesus disse assim, em verdade, eu vos digo, se não comerdes a minha carne, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não terão vida eterna em si mesmo. Veja que Jesus disse, não tem número limitado de 144 mil, não. Jesus diz que é todos que aceitaram, aliás, o apóstolo João diz que é todos que aceitaram Jesus e creram no nome de Jesus. Agora, outra coisa que eles dizem aqui, que eu também gostaria que eles mostrassem, é que onde diz que a terra vai ser transformada num paraíso. Eu gostaria que eles mostrassem um texto, se eles mostrassem um texto onde diz que a terra vai ser transformada no paraíso, só isso aí era o suficiente. E veja, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, nos versículos 2 a 4, o apóstolo Paulo disse que conheceu um homem que há 14 anos foi arrebatado ao paraíso, subiu, foi arrebatado. Não foi o paraíso aqui na terra, foi arrebatado, subiu ao paraíso no terceiro céu. O apóstolo Paulo diz que não sabe se é no corpo ou não, mas que esse homem foi arrebatado. Quando fala arrebatado, é porque subiu, arrebatado ao paraíso no terceiro céu, Se em corpo ou não, ele disse não sabia. Agora, eu desafio as testemunhas de Jeová a me mostrar um texto onde fala de um paraíso na terra. O corpo governante das testemunhas de Jeová afirma que Jesus retornou, que Jesus veio de forma invisível em 1914. Bom, primeiramente eu queria que eles me mostrassem um texto onde fala que Jesus viria de forma invisível. Não. A Bíblia não diz que Jesus vem de forma invisível. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, Tem também tantos outros textos, que diz que todo olho verá Jesus. Agora veja, meus irmãos, eu gostaria de perguntar, quem disse que Jesus veio de forma invisível em 1914? Porque isso não está na Bíblia, em parte alguma. Eu gostaria de considerar aqui um texto bíblico que vai esclarecer isso muito bem. Aqui, Jesus falando sobre o sinal da sua vinda. Jesus falando sobre a sua vinda e Jesus falando sobre sinais da sua vinda. Então, eu gostaria de ler esse texto aqui e depois fazer algumas perguntas para as testemunhas de Jeová.
Mateus capítulo 24, versículo 30. Aqui Jesus falando da sua vinda, ele diz, olha aqui. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Jesus disse que quando estivesse próximo da vinda dele, apareceria no céu o sinal da vinda dele. Que diz assim, ó, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com as nuvens do céu, com poder e muita glória. Então Jesus diz que primeiro apareceria um sinal, e depois do sinal, todos viriam o Filho do céu, aliás, o Filho do Homem, vindo nas nuvens, com poder e muita glória. Todos viriam o Filho do Homem, vindo nas nuvens, com poder e muita glória. Agora, testemunha de Jeová, faz favor aqui, deixa eu bater um papinho com vocês. Deixa eu conversar um pouquinho aqui com as testemunhas de Jeová, né? Como é que a sociedade Torre de Vigia, que esses homens do corpo governante, tanto os de hoje como os do passado, pode afirmar que Jesus voltou em 1914? Como? Eu gostaria de fazer algumas perguntinhas para vocês. A sociedade Torre de Vigia, por acaso, tem alguma reportagem de 1914? Algum jornal, alguma reportagem daquela época que prova isso? Que prova que Jesus voltou em 1914? Que viu esse sinal de Jesus vindo? Que viu Jesus vindo? Porque Jesus disse que todo olho ia ver a vinda dele. Existe algum jornal, algum recorte de jornal da data de 1914 que pode provar isso? Eu gostaria de perguntar para vocês se existe. Ou talvez existe alguma pessoa viva ainda até hoje, porque as testemunhas de Jeová diz que aquela geração de modo algum passaria até que todas essas coisas acontecessem. Será que ainda existe alguma pessoa com 130 anos de idade que pode falar, não, eu vi o sinal, depois vi o Filho do Homem aparecer nas nuvens? Será que existe? Em testemunha de Jeová. É uma perguntinha para vocês, porque vocês, quando você sai pregando de casa em casa, a responsabilidade do que vocês falam é muito grande. Vocês estão formando opinião. Vocês são formadores de opiniões. Vocês estão fazendo as pessoas acreditar em coisas que vocês falam. E vocês estão falando coisas que, se as pessoas falar para você, prova isso para mim, vocês não podem provar. Prova para mim que Jesus retornou em 1914. Prova isso para mim. Eu quero ver a prova. Eu quero ver um recorte de jornal. Eu quero ver uma pessoa que está viva até hoje que fala assim, ó, eu vi um sinal no céu e depois eu vi Jesus vindo nas nuvens. Eu quero uma pessoa que viu. Fala isso para mim. Tá bem? Eu gostaria que vocês provassem isso. Vocês deveriam provar isso. Talvez seja prevendo que no tempo do fim ia haver esse tipo de pessoas como vocês e o corpo governante, que o apóstolo Paulo escreveu lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Não vá além do que está escrito. Vocês estão indo além do que está escrito. Em Apocalipse 22, capítulo 18, versículo 19, o apóstolo João viu ali, uma visão, de alguém dizendo para ele que aquele que acrescentar alguma coisa na palavra de Deus, Deus acrescentará todas as pragas que estão escritas na Bíblia para aquelas pessoas que acrescentou. E todas as pessoas que tirar alguma coisa da palavra de Deus,
Deus tirará dele as bênçãos que está escrito na palavra de Deus. Então veja, o corpo governante de vocês, tanto o atual como os do passado, como os desde do ano do século XVIII lá, quando formou esse grupinho de falsos profetas, chamado de estudantes internacionais da Bíblia, daí para cá começou as falsas profecias. O Russell foi o maior falso profeta que já teve na face da terra. E em segundo lugar veio o Rutherford, né? E depois o Frederic Franz também, outro falso profeta. Então veja, esses falsos profetas da torre de vigia e vocês, testemunhas de Jeová, que estão seguindo eles, estão dando apoio para eles, vocês terão contas que prestar a Deus sobre as falsificações, sobre a Bíblia falsificada que vocês têm para enganar as pessoas, tá bom? Então, fica com isso aí para vocês. Preste atenção. Vocês terão contas a prestar a Deus pelas mentiras e as falsificações que vocês tanto falsificaram, tanta mentira que vocês falaram, tantas coisas que vocês falam e não pode provar, e tantas falsificações na palavra de Deus, tá bom?